A paz do Senhor, meus queridos. Que bom estar aqui com vocês no dia de hoje para juntos aprendermos mais a palavra do Senhor e dizer que eu estou com saudades, com muitas saudades. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, ai, como perdemos de estar perto, né? E aí eu tô com saudade do abraço de vocês, tô com saudade do olhinho de vocês, para comigo, aquele carinho. Estou com saudade do sorriso, das nossas discussões e certamente eu acredito que essa lição ela seria bem discutida na sala, pois vocês são muito participativos. Mas aprove o Senhor. Todas as coisas nós estamos vivendo um cenário diferente. E nós não temos, na verdade, informações de dias melhores. Bem, isso é na visão do homem, mas o Senhor, Ele é dono de todas as coisas e Ele sabe de tudo. Vamos confiar nele. Ele tem propósito. Esse freio que foi dado na humanidade talvez tenha sido necessário. Esse freio que foi dado, essa parada, esse stop, esse time, era necessário. Deus está mostrando o homem. Quem manda aqui sou eu. Eu sou Deus e agora eu quero todos na minha dependência. E assim como todos estão todos na dependência, estamos todos na dependência. E não há coisa melhor do que estarmos na dependência do Senhor. Que este período seja para reflexão, seja para renovo, seja para que a gente possa colocar, jogando fora mesmo, colocar fora tudo aquilo que não serve e tudo aquilo que nos distancia de Deus. Eu gostaria de, nesse momento, falar a respeito das orações. Eu fiz o pedido a vocês que quem tivesse pedido de oração, colocasse no meu privado para que a gente pudesse orar. E por que eu pedi para colocar no privado? Para que cada um pudesse se expressar, e foi maravilhoso. Cada pessoa que se expressou ali, eu quero agradecer a confiança e quero agradecer principalmente, não só a confiança, quanto pessoa, quanto mais uma pessoa está ali pedindo a Deus, elevando a voz a Deus em oração, mas também com aquele carinho que vocês demonstram. Muito obrigada. Sabemos que o Senhor, Ele pode tudo. E aí, eu convido vocês a orarmos pelos nossos pedidos de agradecer e também os nossos agradecimentos. Mas antes de orarmos, eu queria dizer que a nossa igreja, ela precisa de crentes da forma que nós estamos sendo, crentes comprometidos. Nós precisamos agora, nesse momento, continuar com as nossas atividades, buscando os elementos que são necessários, buscando as armas necessárias, para que a gente não venha parar de maneira nenhuma e que a obra do Senhor ela não possa sofrer dano de decisões de poderosos, mas que seja a decisão do Senhor e nós que precisamos cuidar da obra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para Te agradecer por tudo quanto Tu tens feito na nossa vida. Diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, queremos mesmo assim Te dar graças e dizer a Ti, Senhor, somos dependentes de Ti, sempre fomos, e confiamos em Tuas providências e na Tua potente mão. Pai bendito, coloco eu aqui, Senhor, diante de Ti, todos os pedidos que foram feitos, todos, Senhor, de toda a natureza. Quero colocar também, Senhor, aqui os pedidos que foram feitos especialmente pelos necessitados, para que nós possamos chegar até eles com providência da Tua parte. Senhor, dai-nos um estudo tranquilo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos iniciando um novo trimestre. E nesse trimestre, nós vamos estudar
uma lição que ela traz um tema que fala sobre o livro de Josué. Tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. A lição de hoje traz o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Quando se coloca o livro de Josué, de fato é o livro de Josué, que na verdade é o 6º livro da Bíblia. O livro de Josué, ele narra histórias do reconhecimento e da conquista da terra prometida. Neste livro, a gente vai entender boa parte de todo o processo de peregrinação. Quando o título da lição já traz o tempo de conquistas, nós temos o tempo e aí a gente já pensa em duração, que é época, que é período. E essa questão da conquista está a posse, é o alcance, é alcançar algo, é apossar-se de. Nosso texto do dia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Quando a gente coloca estas coisas, que estas coisas são? São as coisas que nos distanciam de Deus. São vaidades, deleites, são os prazeres, e isso tudo leva à morte. E aí, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Vencedor já vence, mas mais que vencedores é algo que está agregado em uma maior quantidade, é mais que vencedor. A síntese traz os produtos de ações, que é os resultados, o que são os resultados da liderança de Josué, deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. E aí esses resultados nos alcançam até hoje, até os nossos dias, esses resultados eles têm alcançado. Na agenda de leitura, nós temos na segunda-feira, a vitória depende do esforço. Nós temos na terça-feira, a vitória pertence a Deus. Na quarta, a confiança no Senhor é a base. Na quinta-feira, a vitória é para a quem Deus se agrada. E na sexta, a vitória vem do Senhor. Finaliza o sábado com aproveitando as oportunidades para ter vitória. E aí eu vou fazer um breve resumo apenas em palavras. Esforça-te e tem bom ânimo. O poder está na mão do Senhor. Carros e cavalos, muitos confiam, mas a nossa confiança está no Senhor. Quando Ele se agrada de nós, dos nossos feitos, temos vitória. Ainda muitos preparam cavalos para a batalha e nós estamos vendo muitos cavalos sendo preparados para a batalha. Nós estamos vendo isso acontecer. Mas a nossa vitória, ela tem uma origem e a origem é do Senhor. E aí, por fim, aproveitando as oportunidades para ter vitória, eu vou chamar a atenção. Aproveita a oportunidade de fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, pois a palavra dele diz que tudo que vier para ti, faze, pois na sepultura não há projetos e nem ações, e faça conforme as suas forças, busque fazer conforme as suas forças. Não é porque nós estamos vivendo esses momentos maus que nós devemos em cruzar os braços, mas não, nós precisamos trabalhar e chegou mesmo a hora de trabalhar e muito mais. Se já trabalhávamos, agora chegou a hora de trabalharmos mais para o engrandecimento do reino do Senhor. E aí vamos aos nossos objetivos. A nossa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo, apresentar o panorama geral do livro de Josué. Um outro objetivo é compreender o propósito, a divisão interna do livro e o seu valor histórico. No terceiro objetivo, nós temos conhecer os fatos e acontecimentos
que antecedem a história de Josué. E aí é o texto bíblico. Isso se encontra em Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos seus filhos, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos hebreus, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Aí nós temos a introdução, e essa lição ela traz uma introdução que é importante ser lida na íntegra. Ela traz como que é um resumo, é algo condensado e traz para a gente informações importantes. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam cerca de 40 anos quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então, o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus. Conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou. Morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o rio Jordão. Nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Bem, na nossa lição, vem como primeiro tópico de estudo o livro de Josué. E dentro do livro de Josué, nós precisamos ter uma visão panorâmica. A visão panorâmica que nós temos é que o livro de Josué, ele é um livro histórico. Primeiro dos livros históricos das Sagradas Escrituras. Escrito por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. Alguns teólogos acreditam que Josué, servidor de Moisés, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o final, a narrativa do seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos, descrita no livro de Números. Na descrição do livro de Números, encontramos entre Números e Josué apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, entre eles a própria morte de Moisés. Apresenta também aspectos e singularidades
singularidades indispensáveis à vida cristã saudável, ensinamentos, admoestação, conforto para os cristãos até os dias atuais. Por incrível que pareça, o livro de Josué, escrito há tanto tempo atrás, nos traz lições fantásticas dessa peregrinação, que espiritualmente vivemos também. E aí, como um segundo tópico de estudo, traz o mundo da época. Israel transpôs o Rio Jordão em 1400 a.C. Muitos povos já estavam em vários estágios de civilização, outros nem existiam. A exemplo, Japão. A primeira fase da civilização, Jomon chegava ao seu apogeu. Enquanto que a Europa ela já tinha as suas vilas fortificadas, erguidas. Peru, iniciado o uso dos metais, mas não havia civilização na América do Norte. No México, em 1500, surgiu os povos, os olmecas, o primeiro povo, em 1500 a.C. Roma somente em 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. E aí vem o Egito. O Egito, país rico, mão de obra escrava dos hebreus perdida. A Babilônia e a Síria, ao longo da história, destruíram muitas nações. E Israel, nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser o projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. E aí a gente finaliza esse panorama porque nós chegamos em Canaã. E aí, né, em Canaã, nós temos nos estudos da nossa lição, ela traz que Canaã, a cidade, já vinha sobre todos os olhos de Deus esse momento. E era um momento que era guardado. Traz no livro até essa expectativa para se chegar a Canaã. E Canaã, terra prometida, uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Interessante que Canaã não era extensa, 290 quilômetros de comprimento, 65 quilômetros de largura. Vizinha do Egito, Nínive, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Israel nunca se notabilizou como povo conquistador. Como outras nações, os hebreus buscam somente a herança prometida. E aí, eles aguardam no Senhor. Terminando esta parte, nós já temos a divisão do livro. E o livro tem uma divisão interna. Este livro também, ele tem um propósito e o seu valor. Dentro da divisão, nós vamos ver, após o propósito, nós vamos entender como é feita internamente essa divisão para termos a compreensão de como foi o escrito. Então, o propósito, nós vemos que o escritor do livro teve como objetivo apresentar a visão do chamado de Josué, o próprio Josué. Temos também o milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo a Deus. E o interessante é que Deus se agradou. Deus se agradou do povo. Está lá em Salmos 44, versículo 3. E aí havia já em Josué, ele achava que o povo estava mais cheio de fé, mais unido. Então ele descreve essa devoção e essa obediência. E também ele traz à amostra toda a caminhada ministerial de Josué. Detalhes de muitas batalhas e das condições que a terra não foi conquistada, mas dividida em áreas tribais. Por fim, finaliza Josué conclamando-os a servirem fielmente ao Senhor. Daí partimos para a divisão do livro. O livro tem essa divisão interna.
útil para entendermos a saga dos Hebreus. Dos Hebreus até Canaã. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz uma divisão para a gente muito interessante. 1. A preparação da conquista, povo e estratégias. 2. Conquista efetiva, que seriam as primeiras cidades, os gibeonitas e o resto da terra. 3. A divisão da terra, que seria a porção para cada tribo. Instrução para as cidades, refúgio dos levitas e tribos ao leste do Jordão. E por fim, 4. A mensagem final de Josué. Últimas palavras de Josué. Renovação do concerto, o chamado e o seu falecimento. É assim a divisão em 4 tópicos que nós percebemos do livro de Josué. Finalizando essa etapa, onde nós já estamos descrevendo com a composição do livro de Josué, nós vamos agora para o valor. Qual o valor que essa obra tem? Ela tem um valor extraordinário, histórico. Ela narrou como o povo de Deus milagrosamente passou pelo Rio Jordão, o período das cheias, a queda de Jericó, conquista e a divisão da terra prometida. Josué, ele tem algo muito interessante no escrito do livro dele. Ele não omitiu seus erros. Ele não omitiu em momento algum. Ele, por suas escolhas equivocadas, alguns erros ele cometeu, mas ele não deixou esses erros no escondido. E isso me chamou muita atenção, porque quantas vezes nós queremos colocar alguma coisa puxada para baixo do tapete. Quantas coisas a gente deixa, que essas coisas eu vou chamar, dar nome a essas coisas, que são os nossos erros. Nós deixamos esses erros de lado, fazemos com que eles sejam esquecidos. Mas esquecidos, um falso esquecimento, porque erro a gente tem a consciência de que comete. Vamos pensar em uma corda, quando a gente dá o nó na corda. Por onde aquela corda passou para dar o nó? Para desatá-la, é necessário que a corda faça o mesmo percurso, porém, no sentido contrário. E assim, é como a gente deve lidar com os nossos erros. Se temos alguns erros cometidos, é óbvio, ninguém vai sair, eu vou sair errando. Principalmente quem tem o poder de Deus na vida, quem conhece as Sagradas Escrituras. Vou sair aí errando. Errar faz parte. Errar é um ponto de partida. Errar é a vontade, de repente, do acertar. E quantas vezes nós perdemos as oportunidades? Quantas e quantas vezes? Perdemos a oportunidade de corrigir nossos erros. Então, façamos isso. Corrigir erro faz parte de uma vida cristã. De uma vida cristã consagrada a Deus. Porque o erro, ele virá. E o interessante é que dentro dessa passagem já faz menção que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionamentos com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente suas promessas. E aí eu chamo vocês para pensar. Por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre as nações poderosas? Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde eles foram plantados, abençoando todas as nações. E nós estamos vendo. Nesses dias atuais, no que nós estamos vivendo, nós já estamos vendo cumprir a palavra de Deus nesse sentido. Vou chamar a atenção também para que a gente pense uma outra coisa. Por que
Vários livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis na fé. O princípio espiritual mencionado por Jesus de que não há nada escondido, que não venha a ser revelado, mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Então, assim, precisamos entender que as Sagradas Escrituras já trazem a importância de termos erros corrigidos e mostra-nos que nós não somos infalíveis. E aí, nosso terceiro tópico, vamos para os antecedentes históricos. Dentro dos antecedentes históricos, nós podemos ver que o deserto chegou ao fim. O deserto chegou ao fim. E quando a gente olha lá para trás e a gente lembra que passamos por um deserto, e quando nós chegamos no fim do deserto, a gente vai trazer tanta experiência. Nós vamos trazer tanta coisa na bagagem. Nós estaremos em um início de um novo tempo. E foi assim o ministério de Josué. O início de um novo tempo. Não havia mais nuvem. Não havia mais coluna de fogo. Maná cotidiano. Não havia mais água jorrando da rocha. Não morariam mais em tendas, mas em casas. Comeriam dos frutos produzidos, pois não dependeriam mais daquele maná. Bebiam ou beberiam água dos rios e mananciais. E Deus estava dando uma nova terra, e uma terra que mana leite e mel. E aí, meus queridos, o povo de Deus almejava, e é o que nós também estamos almejando. O que nós almejamos naquela terra que emana leite e mel. E há como fazer uma comparação. Eu vou chamar aqui a atenção um pouquinho sobre os milagres do Senhor, porque já não seriam mais os mesmos. Os milagres do Senhor, eles acontecem na escassez, acontecem no deserto. Os milagres do Senhor não acontecem quando está na terra que manda leite e mel, mas sim nesse deserto mesmo. E quantos desertos nós temos na nossa vida, né? Ou passamos por tantos desertos. E é assim que nós passamos os nossos dias, de maneira que nós tenhamos experiências vivas com o nosso Deus. E vamos, por fim, às últimas palavras de Moisés. Moisés, quando sabia que ia morrer, ele convidou o povo para uma reunião. E nesta reunião ele fez lembrar os mandamentos de Deus. E aí, eu convido você para uma reunião. Mas aquela reunião que é só você e Deus. Aquela reunião para voltarmos aos mandamentos do Senhor. E estarmos refletindo sobre como está o nosso terreno. E aí do tempo que passou e um tempo que chegou novo para o povo, a gente percebe que a partir das últimas palavras de Moisés, o povo parecia ouvir mais uma vez. E esse novo tempo é um tempo de fé e expectativas. O povo estava cheio de fé. Nós não estamos cheios de fé? Cheios de expectativas. Nós não estamos cheios de expectativas? Quando Deus reprovou toda uma geração, foi quando havia cheios de expectativas. Mas o povo tinha um obstáculo: o Jordão.
Qual o Jordão da nossa vida? Como nós estamos agora? Como está o Jordão que você precisa atravessar? Qual é o Jordão? E aí eu quero te chamar a atenção sobre a fé. É necessário a fé, porque sem ela a gente não agrada ao nosso Deus. Nós conversamos no último encontro sobre a fé. Continue com aquela fé. Continue com a fé daquela criança do texto, de pular no escuro, porque conhecia a voz do seu pai e sabia que mesmo o mundo em sua volta dizendo não, ele disse sim, eu conheço o meu Deus, o meu Pai. E é assim que você tem que fazer. Mesmo cheios de expectativas, sim. Cheios de fé, sim. Mas nesse momento, se for necessário para você atravessar esse Jordão, você desistir de algo, você resetar, você deletar. Se for necessário, você jogar fora. Se for necessário, nas suas bagagens, você retirar delas o que não serve. Faça isso. Faça isso, porque o Deus daquele povo, o Deus daquele povo, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus da terra prometida. E aí eu vou voltar para o nosso texto do dia, onde fala sobre as coisas que separam do amor de Deus. Mas no versículo seguinte, diz que por certo estou, que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa alguma, criatura poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é, meus amados, eis a mensagem que eu quero deixar para vocês. Guardem a fé, busquem a Deus, esteja mesmo em oração, em jejum, em consagração, em comunhão com esse Deus. Nossa jornada está aí, nós estamos caminhando. A porta que eu falei do início foi aberta e nós estamos caminhando. E muito mais o Senhor fará por nós. Continuemos firmes, olhando para o alvo que é Cristo. E lembrando que precisamos viver na dependência desse Deus. Eu sei que vocês têm projetos e não são poucos. Eu sei que vocês têm muitos, mas muitos desejos. Mas tudo está na vontade do Senhor. Tudo está na vontade do Senhor. O mundo passa por transformações. E neste momento, estamos aqui na tecnologia. Nós precisávamos rever muitos conceitos. Esta tecnologia que muito nos aproxima, também muito nos distancia. Esta era que estamos vivendo, este novo mundo, nós precisamos ressignificar, precisamos refazer, precisamos buscar, precisamos dar um novo formato, mas um formato embaixo da vontade de Deus. Perdemos muitas coisas nós perdemos. E chegou a hora de reconquista. E essas coisas que eu falo, a gente sabe que nós estamos vivendo, sim, o cumprimento da palavra de Deus. E vocês são os escolhidos também desse novo tempo, dessa era. Vocês são. Deus vai capacitar cada um, Deus vai cuidar de cada um, Deus vai dar a cada um o que precisa, porque o que nós precisamos mesmo é da bênção de Deus nas nossas vidas. Muito obrigada, que o Senhor fique com vocês em mais uma semana que se inicia, que a grande e potente mão do Senhor esteja protegendo a casa de vocês. Se cuidem,
Sejam prudentes, sejam prudentes. Oremos pelos nossos governantes, oremos pelos presidentes, pelos grandes homens das nações. Oremos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pois muitos deles têm idade avançada e nós queremos, nesse momento, unir a força através da fé, debaixo da potente mão do Senhor. Oremos pelo nosso pastor, pois tem se dedicado muito, para que o Senhor renove suas forças, dê graça, que o Senhor possa dar a ele discernimento, que o Senhor possa dar a ele vitalidade, saúde, pois precisamos ainda muito dos seus feitos. E ele, como um condutor de nossa igreja, por todo o ministério, te pedimos orações, dobremos nossos joelhos com compromisso, pois somos a igreja do Senhor e estamos nessa grande guerra e juntos nós vamos vencer, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, dele são todas as coisas, a Deus pertence tudo. A terra está sobre o seu domínio, os astros, as estrelas, enfim, tudo pertence ao nosso Deus. Então, meus amados, agradeçamos ao Senhor por tudo. Deus bendito, muito obrigada por esse momento, Senhor. Senhor, quando as nossas vidas, de maneira tal que venhamos crescer cada vez mais em graça e em conhecimento. Perdoa as nossas falhas e nossas faltas, Senhor. Fica conosco, Pai bendito. É no nome de Jesus que te peço e te agradeço. Hoje e sempre. Amém. O meu muito obrigado. A paz do Senhor. O meu abraço de coração. Deus abençoe.